E aí, meu povo, vamos embora falar mais sobre ética? Vamos sim, que hoje tem dica muito mais do que preciosa para vocês. A primeira fase está se aproximando e você tem que estar afiado em ética, tá? Vamos fechar essa prova. A prova de ética foi feita para ser fechada. Coloca isso na sua cabeça, certo? Hoje a gente vai falar, sabe o quê? Sobre esse tema que está bombando aí em todo o Brasil. Muitos alunos estavam perguntando sobre a situação daquele estagiário, né, de direito, que está sendo acusado, né, da tentativa de feminicídio. Como fica a situação dele? Ele vai ser excluído, ele vai ter a inscrição como estagiário cancelada, ele não vai ser, né, ele não vai poder se inscrever. Como é que fica essa situação, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui, né? Na verdade, eu vou analisar junto com vocês, para que a gente possa construir a solução, para que vocês percebam qual a solução que pode ou que vai vir a ser dada pelo Tribunal de Ética competente para julgamento do caso, se ele se transformar em um caso, né, que vai ser analisado pelo Tribunal de Ética, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber e fixar aqui é que o nosso artigo 8º, o artigo 8º do Estatuto da OAB, ele traz um rol, tá, gente, taxativo, exaustivo, de requisitos necessários para inscrição na OAB, tá? E dentre esses requisitos, o inciso 6, ele vai dizer para a gente que é necessário que aquele pretendente à inscrição, ele seja idôneo moralmente, tá? Então, a grande dúvida aqui é como fixar esse conceito de idoneidade moral. A idoneidade moral aqui, ela vai passar, ela tem sim um aspecto subjetivo, né, da conduta humana, a conduta humana negativa, mas não é uma conduta humana negativa apenas para você, mas é uma conduta humana negativa que gera uma repercussão coletiva, tá? Então, comecem a pensar no caso lá do estagiário que passou no exame da OAB e que pretende se inscrever. Será que a inscrição dele vai ser deferida? Muito provavelmente, se chegar uma representação no Tribunal de Ética, o caso vai ser analisado pelos membros do Tribunal de Ética e eles vão analisar a situação, o caso específico. Então, a idoneidade moral, ela é aferida em cada caso. Essa é a primeira proposta, o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer. Não dá para nós fecharmos um conceito de inidoneidade moral, tá? Então, dentro do caso concreto, os membros do tribunal, eles vão fazer essa análise. E ao final, para que seja decretada a inidoneidade, que vai gerar a não inscrição nos quadros da OAB, é necessário que, no mínimo, 2/3 dos membros do tribunal, eles se manifestem concordando que aquela pessoa, que aquele pretendente à inscrição, ele não possui o requisito da idoneidade moral. Então, vejam que o caso já está se enquadrando, o caso do Rio de Janeiro já está se enquadrando. Em outros julgados, tá, gente, de vários tribunais de ética pelo Brasil, inclusive no Conselho Federal, já existe posição no sentido de que o cometimento de determinados crimes, ele leva, sim, à constatação da inidoneidade moral, certo? Então, muito cuidado e muita atenção nisso daí. Como eu disse a vocês, existe um quórum bem qualificado para que seja declarada a inidoneidade moral do pretendente à inscrição, e isso está previsto também no artigo 8º, parágrafo 3º. Muito olho em cima disso daí, tá? Quais outros artigos se relacionam com essa temática? Outros artigos nós temos também dentro do Estatuto. Nós temos o artigo 38, tá? Que vai falar sobre, no caso, a aplicação da penalidade de exclusão, certo? Dizendo quais são os casos daqueles que estão inscritos já, tá, gente? Aquele que já está inscrito, quais os casos que ele pode ser excluído dos quadros da OAB, tá? Então, dentre os casos, nós temos lá 2 incisos, o inciso 27 e o inciso 28. O inciso 27, ele diz que é passível da pena de exclusão aquele que tornar-se inidôneo moralmente. O inciso 28, ele diz que é passível de exclusão aquele que praticar crime infamante.
tá? A inidoneidade moral, ela pode gerar a exclusão daquele já inscrito. E o cometimento, a prática do crime infamante também pode ocasionar a aplicação da mesma punição. O crime infamante aqui, vale lembrar que não é um tipo penal, certo? Não existe um tipo penal crime infamante, tá? Primeira coisa. Nós podemos dizer que é mais uma categorização, tá? De determinados crimes. São crimes que geram uma má fama para a categoria profissional, certo? Então, aquele que praticar, não estou nem falando que já tenha trânsito em julgado, tá? Basta a prática, pode sim, passado pelo processo administrativo disciplinar, ser aplicada a ele a pena de exclusão dos quadros da OAB, tá? Outro artigo que deve ser lembrado aqui por nós é o artigo 11, também do Estatuto, que diz que cancela-se a inscrição daquele a quem foi aplicada a punição de exclusão. Tá lá no inciso 2, certo, gente? Então, aquele que sofrer punição administrativa de exclusão dos quadros da OAB vai ter como consequência o cancelamento da sua inscrição. Ele não vai mais poder advogar, certo? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, sobre o cancelamento e as suas consequências, tá? Mas a gente já tem aí um quadro, né, normativo que nos ajuda a solucionar o caso lá do Rio de Janeiro, tá? Ele pretende se inscrever, mas ele não preenche, a meu ver, ele não preenche o requisito necessário para inscrição, o requisito de inciso 6, que é a idoneidade moral, tá? Então, para a inscrição na OAB, há necessidade de preenchimento cumulativo de todos os requisitos ali previstos no artigo, dentre eles, a idoneidade moral, certo? Então, no caso, ele não deve ter, caso passe pelo Tribunal de Ética, a sua inscrição deferida, beleza? Muito cuidado com esse caso, muito cuidado com essa temática, na verdade, porque tá com uma cara de prova, não tá não? Tenho certeza que você vai tá achando isso também. Então, muito cuidado, constrói um mapa mental aí, falando sobre esse assunto e vai dar tudo certo na prova. Confia! Até a próxima, meu povo. Um beijão!